Boa noite, Cristina. Boa noite, Bonfim. Boa noite para todos que estão chegando. Hoje eu quero que todo mundo que se considera ansioso coloca um curtir, que aí vai aparecer um monte de coraçãozinho aqui para mim. Quero ver quem é que vai se assumir ansioso ou ansiosa. Oi, Terezinha, oi, Verônica. Boa noite, gente. Todo mundo chegando junto comigo, curioso para saber por que 8 horas e 7 minutos. Boa noite, Jander. A.N. Carlos. Boa noite, Thaís. Olha quantos corações, gente. Tô vendo que tem muitos ansiosos por aqui hoje. Eu fico imaginando assim, nessa pandemia, quem não está ansioso, né? Seja quem tem que sair para se arriscar, seja quem fica em casa, quem está em home office trabalhando dobrado. Como não ser ansioso nessa pandemia? Quem não era, acabou ficando. Será que eu vou pegar o vírus ou não? Será que eu vou morrer ou não? Como eu não sei se eu sou do tipo que morre ou não morre, eu fico em casa. Ainda bem que o meu trabalho me permite isso. Gente, o som tá bom? Som e luz, tudo, imagem. Difícil, né, Cristina? Também acho. Eu tô bem seguindo a risca, assim. Eu saio para as necessidades e minha mãe acha que em março vai fazer 1 ano que eu vejo a minha mãe da janela dela. Obrigada, Verônica. Obrigada, gente. Então tá tudo certo. E aí eu vejo minha mãe só da janela há quase 1 ano. Vou lá de 15 em 15 dias dar tchauzinho pra ela e pegar comida, né, gente? Então, eu queria falar com vocês sobre os números, né? Por que a gente escolheu 8 horas e 7 minutos? Aí eu tenho uma amiga que ela entende muito de numerologia do tarô e já colocou lá nos comentários hoje. Ela só colocou assim, eu entendi porque você colocou esse horário, eu também gosto do 9. Mas não é só o 9, né? 27. 2 mais 7, 9. Pensei nessa simbologia. É um arcano que eu amo, né? Durante muitos anos foi o meu favorito. É esse senhorzinho lindo aqui, ó. Ele já tá tão velhinho que ele tinha aqui escrito eremita e ele tinha sobrancelha, agora ele não tem mais. Ele é o símbolo da sabedoria, ele é o símbolo do estudo, né? Ele estuda muito para chegar onde ele quer, ele tem um cajadinho que ele vai colocando lá para saber onde é que ele tá pisando, tá batendo assim no chão para saber onde é que ele tá pisando, se é terra firme, se ele pode fazer isso mesmo. Ele tem uma lanterninha aqui, ó, que é para iluminar o caminho que ele vai entrar. Então, essa é a simbologia do 9, o símbolo do Senhor do tempo e o símbolo da sabedoria. E uma outra coisa que eu pensei também foi que 20 é o julgamento, que é a hora do juízo final, é a hora em que nós olhamos para trás e reavaliamos tudo, todas as nossas escolhas, tudo que fizemos e o que seremos e o que faremos daqui para frente. E daqui para frente é o carro, que é o deus da guerra, que é o 7. O carro é Ares, o deus da guerra, ele sempre está na linha de frente, ele está na batalha, ele não desiste, ele é o líder, ele está com bem e o mal nas rédeas dele, né? E ele não desiste enquanto ele não alcança a vitória dele, enquanto a guerra não acaba e ele sai vitorioso. Então o carro ele é a ação, ele é o veículo que a gente precisa para chegar onde a gente quer. Bem-vindo todos vocês que chegaram aí. E começando a nossa live, para não perdermos tempo, não, na verdade, nem começando a live, começando o tema da nossa live, que são dos senhores ansiosos. E vocês não podem apontar o dedo para ninguém, porque
Todos nós somos ansiosos. Todos nós experimentamos essa ansiedade em maior ou menor grau. Alguns são mais, outros são menos. Mas a ansiedade, ela faz parte da nossa estrutura psíquica, né? do nosso psiquismo, da nossa composição emocional. Então, eu vi que, segundo a Organização Mundial de Saúde, temos 18,6 milhões de ansiosos no mundo. Mas eu acredito que esse número eles pegaram de pessoas que têm crise de ansiedade, porque de um modo ou de outro nós somos ansiosos. Para a psicanálise, o nosso padrão psíquico ele está dividido, as patologias estão divididas em neurose e psicose. Neurótico, para Freud, para mim e para o resto de todos os psicanalistas do mundo, todos nós somos neuróticos. Todos nós temos uma coisinha que simboliza essa neurose. E vocês vão entender um pouquinho isso no decorrer das coisas. A psicose não. Na psicose, a pessoa, a diferença é o seguinte, o psicótico, ele alucina, né? E o neurótico, ele não alucina, ele procura subterfúgios, ele procura formas de fugir da realidade. Então, o neurótico, ele tem consciência dessa realidade, ele só arruma os artifícios, né? E o psicótico, ele rompe com essa realidade. Então, por exemplo, o esquizofrênico, ele vai raciocinar, ele vai sair do mundo real e entrar no mundo da ilusão, da alucinação. Tanto que quando a gente trata um psicótico, a gente trata a alucinação que ele traz para a gente. A gente não está preocupado com a realidade, né? A gente está preocupado de como o paciente chega e a gente interpreta o sonho dele, no psicótico a gente interpreta a alucinação dele. Para quem quer aprofundar um pouquinho, quer uma simbologia disso, pode assistir um filme antigo, acho que de 2001, se eu não me engano, que é Mentes Brilhantes, que é uma história verídica de um professor acadêmico, professor de faculdade, acho que na Inglaterra, eu acho que era na Inglaterra ou dos Estados Unidos, não lembro. E é uma história verídica, é muito interessante esse filme. Hoje nós vamos ficar aqui atentos à neurose, que é o que nos interessa. Tanto o neurótico quanto o psicótico pode sofrer de ansiedade, mas hoje nós estamos aqui voltados para a neurose, a ansiedade do neurótico, né? Então, como eu disse, o neurótico ele tem uma fuga, né? Ele sempre tem uma coisinha para fugir. Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo é uma ansiedade evoluída, né? Começa como um nível de ansiedade e quando evolui, ele pode se tornar um transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, como vocês conhecem como TOC. Pode ser o síndrome do pânico, pode ser uma compulsão, pode ser um estresse pós-traumático, pode ser um N de coisas e tudo isso são neuroses, né? E aí ele arruma fugas, por exemplo, quem tem TOC não tem aquela mania de arrumar as coisas, alguns, né, do mesmo tamanho, na mesma ordem, tudo tem uma ordem, um sistema, né, e aí a fuga dele, para não pensar naquilo que ele não quer pensar, aquilo que ele está fugindo, ele vai arrumar as coisinhas ali no lugar, né. E o compulsivo, se for por comida, ele vai fugir comendo. O compulsivo de compra, ele vai fugir comprando. Então, o neurótico, ele busca as suas fugas em alguma coisa desse tipo. Quem quiser, eu queria que vocês colocassem agora, #neuróticos, isso mesmo, Thaís, somos todos neuróticos e viva a neurose. Quem quiser, por exemplo, uma live mais profunda sobre compulsão, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, transtorno alimentar, coloca aí nos comentários que a gente vai anotar e aí a gente pode trazer uma live mais profunda sobre, se vocês tiverem interesse nesses assuntos. E aí eu queria perguntar para vocês,
vocês se enxergam como ansiosos? Vocês conseguem se perceber ansiosos? Coloca aí, gente. Tô aqui esperando. Ninguém é ansioso. Tô sabendo disso, né? Só eu aqui que sou ansiosa. Ninguém é ansioso. Então é isso. Tanto como eu falei, tanto os neuróticos, né, quanto os psicóticos, eles têm essa questão da ansiedade. Muito ansiosa. Ah, sim, agora vocês estão se revelando. Sou acelerada. Verdade, que bom. Então estão na live certa, né? Eu queria contar para vocês o meu histórico de ansiedade. Vou contar um pouquinho lá de trás para vocês entenderem. Quando eu perguntar, Terezinha, tento controlar a ansiedade. Ah, sim. Os ansiosos são controladores, extremamente controladores. Aí a outra já vem querendo controlar a ansiedade. Débora, sofro por antecipação demais. Verdade, Débora, nós temos esses probleminhas. Então, vou contar uma história que vem de lá de trás. Por que eu vou contar essa história? Eu quero que vocês aprendam a identificar o que é, afinal de contas, a tal da raiz que eu vou perguntar para vocês. Quando eu tinha 9 anos, meu pai teve um problema do coração. E um médico falou para minha mãe, o médico dele na época falou para minha mãe assim, que era para ela falar para mim e para minha irmã que meu pai poderia viver 10 anos ou 10 dias. E a minha mãe falou. Para vocês entenderem assim a dimensão do negócio, minha mãe não estava errada não. O médico, ela estava seguindo uma recomendação médica para que colocasse a gente a par da realidade. Se fosse um médico que tivesse falado para a gente sobre os 10 anos ou 10 dias, não teria um impacto que teve com a minha mãe falando aqui. E aí eu vou falar para vocês como isso bateu em mim. Passaram-se os 10 dias, o meu pai não morreu. Eu passei 10 anos com medo do meu pai morrer. Então é por isso que eu tenho essa dificuldade com espera passiva. Sabe aquela coisa na hora que fala assim, espera, que você não pode fazer nada? Então eu acho que vem dessa raiz. Isso aí eu descobri nas diversas terapias que eu fui fazendo. E aí, quando eu tinha 19 anos, eu vim morar em Brasília e eu vim morar na casa dos meus tios, né, que me convidaram para vir morar com eles. E passou um tempo que eu estava aqui, pouco tempo, o meu tio teve um infarto. Pouco tempo, foram 3 anos, né? Meu tio teve um infarto e eu tive uma crise de ansiedade agudíssima, assim, tipo pânico, né? Então, meu braço adormecia, minha visão embaçava, minha língua travava, eu não conseguia conversar. Isso com crises de ansiedade. E quero que vocês entendam como é que essa crise funciona. Por exemplo, eu estava num lugar. Não, vou dar um exemplo bem específico. Eu morava sozinha, eu estava na minha casa. E na época, não sei se todos vocês são dessa época, daquela que o telefone era uma tomadinha com 4 pontas e cada um viradinho de um jeito, né? Tipo um quebra-cabeça que ia encaixar na parede com aquela coisa, né? Ninguém precisa falar que é desse tempo que vai entregar idade. E aí, eu tirei o telefone da tomada e falei assim, não, eu preciso dormir, porque eu já não estava conseguindo dormir direito, estava muito preocupada com meu tio. E aí eu falei, não, eu preciso dormir, então eu vou desligar o telefone para que eu não acorde com ninguém me ligando, nada disso. Quando eu tirei o telefone da tomada, eu pensei assim, e se eu passar mal? Estou aqui sozinha. Aí começava uma falta de ar. E agora, meu Deus do céu, já estou passando mal. Aí eu fui tentar encaixar o telefone a tomada bendita, que era toda torta lá na parede. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô aqui sozinha, vou morrer aqui e ninguém vai saber. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a sentir dormência no braço. Eu não lembro exatamente dos sintomas, mas eram sintomas que eu costumava
ter quando eu tinha as crises de ansiedade. Acho que essa foi minha primeira crise. E aí eu não consegui, o bendito quebrou, a tomada quebrou. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a ficar muito, muito ofegante, muito desesperada. Eu ia morrer, ninguém ia saber que eu estava ali e tal. Eu consegui finalmente colocar essa bendita dessa tomada e encaixou na tomada lá na parede. E eu consegui ligar para minha prima, que é filha do meu tio, que eu morei com eles durante 2 anos e meio. E aí eu falei, Li, eu tô mal, vem me socorrer, eu preciso ir pro hospital, tô morrendo, tô isso. Ela não nem escutou nada, ela já veio voando igual uma louca, ela e a minha outra prima mais nova, e elas me levaram pro hospital. Só que quando ela chegou, eu já estava com a língua travada, eu não conseguia falar nem para elas o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo. A minha visão estava turva, eu tinha a sensação de desmaio. E aí eu fui, né, para o hospital, chegou no hospital, eles fazem todos aqueles exames para ter certeza que não é alguma coisa física. E aí me deram um calmante, é isso que eles fazem sempre. Aí dá o calmante, passa tudo, você volta a ser um ser normal. E aí durante esse tempo que meu tio esteve na UTI, eu passava as tardes com ele no hospital, quando ele estava no quarto, né, que podia ficar alguém. E ele tinha uma representatividade muito forte na minha vida. E aí eu fui de médico em médico, o médico não achavam nada. Eu lembro que eu fui no cardiologista, o cardiologista falou, isso eu tinha 23 anos. O cardiologista falou assim, ó, se tiver alguma coisa, a gente vai pro DFTV, porque eu nunca vi uma mulher ter um problema assim de coração, né, nessa idade. E aí fui vários especialistas, nada, e sempre estava tendo umas crises muito parecidas com essa. E a minha sensação era que o mundo era de vidro e que se qualquer movimento meu ia quebrar, tinha medo de morrer, não conseguia dormir. Até que eu cheguei no homeopata, e o homeopata falou para mim assim, o seu problema é o seguinte, o Superman está no estaleiro. Seu tio é o representante do seu pai aqui. E ele está muito doente, ele pode morrer e você está apavorada com isso. Então, foi a primeira vez que alguém falou alguma coisa assim, que fazia sentido para mim, né? E aí, depois disso, eu fui fazer terapia, porque aí eu pensei, gente, isso era só um fruto do quê? Dos 10 anos que eu passei com medo do meu pai morrer. E depois disso, o representante do meu pai tem esse problema, né? E aí foi isso. Eu tive essa crise, aí eu fui buscar terapia, porque eu falei assim, não, se eu não tratar isso, quando realmente meu pai morrer, porque é a lei natural das coisas, eu vou morrer junto, né? O que vai acontecer comigo? Vou junto com ele. E aí eu fui tratando, eu nunca mais tive crise de pânico, nunca mais tive uma crise parecida com essa, assim, uma coisa que me aliviava. Eu passei um ano com esses problemas, mesmo depois que meu tio saiu do hospital, meu tio me ajudou muito, assim, ele estava muito preocupado com esses sintomas que eu estava tendo e ele me ajudou bastante, assim, nisso. Se preocupou com academia, com atividade física, ele tentava, assim, me ajudar da maneira que ele podia. E aí foi que meu pai veio, quando meu pai vinha e ficava comigo, era assim, nossa, vida, não tinha nada, não sentia nada, não tive nenhuma crise, estava tudo perfeito. E aí eu tratei isso, se a gente não trata, evolui. Se evolui, aí você pode ter sérios problemas, porque assim, um pânico avançado, você às vezes pode não sair mais de casa, né? Você pode não conseguir mais sair de casa. Você acha que você vai morrer se você atravessar uma rua, se você chegar ali embaixo, sei lá. Quem tem ou teve crise de pânico entende o que eu estou falando. E a ansiedade, ela não vem do nada. Ela dá seus sinais. E uma coisa que eu quero encaminhar vocês hoje é isso, é descobrir a raiz. É descobrindo a raiz que vocês vão conseguir tratar a ansiedade de vocês. E eu não falo assim, quando eu falo assim, todos nós somos ansiosos, é a ansiedade do dia a dia. Essa ansiedade do dia a dia, ela é normal, né? A gente sente. Existe ansiedade boa também, existe ansiedade por causa de uma festa que a gente está
montando por causa de uma viagem que a gente vai fazer, tá ansioso porque chega aquela viagem. Existe ansiedade boa, né? Que eu falo nesse sentido, quando você tá, sei lá, quando você vai defender uma tese, você tá, né, naquela ânsia, naquela coisa. Então, existe esse tipo de ansiedade, existe ansiedade do dia a dia, né? Que, sei lá, coisas cotidianas, coisas rotineiras. Nessas coisas cotidianas, respirar funciona muito bem, né? Então, eu lembro que quando eu fui dar minha primeira palestra, que era para um público maior que eu não... Quer dizer, eu já dava palestras, mas era para um público de 20, 25 pessoas, e eu fui convidada para essa, que seria para um público maior, tipo de 100 pessoas, era no auditório, era num palco, eu ia ficar acima. Eu estava super bem, tranquila, já tinha anos que eu dava palestra, e eu falei, não, tranquila fazer essa palestra, só que no dia eu acordei super nervosa, super, meu Deus do céu, de onde é que veio isso? E aí eu respirei, fiz 10 respirações profundas e funcionou. Não fui ansiosa, fui super bem, consegui fazer bem, não tive problema. Mas então essa ansiedade cotidiana, rotineira, essa ansiedade do dia a dia, ela pode ser tratada assim com respiração, né? De você respirar profundamente e soltar devagar durante ou por 10 vezes, né? É uma coisa que eu ensino para os alunos que eu trabalho com coach de estudos. Às vezes eles ficam ansiosos antes das provas, né? E aí eu falo, vai no banheiro e respira 10 vezes, né? Profundamente e solta bem devagar. Então é realmente uma coisa que funciona. Mas quando é uma coisa assim enraizada, tipo essa que eu tive, essa crise que eu tive, que vinha de lá de trás, que vinha de uma espera, que veio sendo sedimentada por tanto tempo, aí você tem que descobrir a raiz. E aí você tem que ir para o seu caderninho, que eu sempre falo, seu caderninho de autoanálise, de anotações, né? Porque agora, pelo menos quem está aqui desde o começo comigo na live, eu acho que todo mundo tem um caderninho de anotações. E aí vai colocar ali, vai desenvolver o que é essa ansiedade para você, vai tentar descobrir essa raiz, vai tentar descobrir os porquês dela. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Sofro por antecipação demais, Débora. Muita gente. Rosângela, perdi o horário. Rosângela, você não é ansiosa. Senão você ia estar aqui 8 horas e 7 minutos. A internet tá horrível, Cristina. Vai ficar gravado. Então fica tranquila que depois você vê. Acho que tô com os dois. Os dois o quê, Norma? Os dois tipos de ansiedade, a diária e a raiz? É isso que você está falando? Esclarece aí para mim, que aí a gente conversa. Então, alguém consegue, assim, nessa pequena explanação que eu fiz, sem entrar lá no caderninho de anotações, porque depois vocês vão fazer isso, descobrir qual que é a raiz da sua ansiedade? Se vocês conseguirem, me digam aí nos comentários. Tem umas situações que elas realmente desencadeiam a ansiedade, né? Separação, luto, mudança de cidade ou mudança de casa. Algumas pessoas elas não têm habilidade para lidar com essa coisa de pânico e ansiedade. O pânico é uma ansiedade evoluída. Então você precisa realmente descobrir qual é a raiz da sua ansiedade para conseguir tratar isso, para conseguir lidar com isso. Norma. As oscilações hormonais também trazem essa questão da ansiedade. As oscilações hormonais mais ligadas às mulheres, que é TPM, que é gravidez, que é menopausa, essas coisas assim. Como que a gente descobre se uma ansiedade ela é patológica, né? Se ela está se transformando assim em alguma coisa, uma doença, vamos dizer. Quando ela começa a controlar nossa vida, quando ela começa a afetar demais a nossa vida.
Então, ela vai afetar no sentido biológico, quando interfere na nossa fome, no nosso sono. Ela vai afetar no sentido físico, se ela dá taquicardia, se ela adormece o braço, se dá falta de ar, né? E ela vai afetar no sentido emocional, se te provocar irritação, né? Raiva, irritabilidade, medo, essas coisas assim. Então, eu queria que vocês prestassem muito atenção também nos adolescentes, se vocês têm filhos. Criança, a gente até vê criança ansiosa, a gente vê criança deprimida, mas é muito difícil ver uma criança deprimida. Mas ansiosa, às vezes a gente percebe alguns comportamentos que a gente identifica como ansiedade. Por exemplo, a criança tímida, ela é ansiosa. Pode ter certeza que ela é ansiosa. Por quê? Porque a criança tímida, ela tem o enfrentamento, ela não consegue entrar na caverna dela e ficar ali para sempre, né? Então, algumas coisas que elas consideram como enfrentamento, né? Sabe aquela criança que você vai falar com ela e ela tá ali se enroscando na perna da mãe, ou quando tem um trabalhinho de escola, ela não consegue falar lá na frente. Então, isso é um sintoma de ansiedade e os tímidos, eles passam por esse processo de ansiedade. A criança hiperativa também, né? Aquela criança que não para nunca, ela tem um processo de ansiedade, elas são imediatistas, elas precisam do movimento, acho que para descarregar energia, né? E os adolescentes, principalmente os adolescentes, eles estão passando assim por uma fase eles estão, primeira questão hormonal, né, que é uma explosão hormonal na adolescência, e segundo, porque eles estão descobrindo o mundo, né? Então existem muitas dúvidas, muitas inquietações, muitos porquês, assim, eles têm muitas dificuldades. E os pais, eles têm que estar atentos ao quê? Eles têm que estar atentos se o adolescente, ele não tem esse problema quando vai fazer uma prova, se não está muito ansioso, se não fica com mão suando, né, na caneta, aquela coisa chega a escorregar, se não fica muito agitado, se não fica muito irritado, né, porque aí você tem que entender que o seu filho está precisando de uma atenção nesse sentido. E com os pais muito cobradores, muito exigentes, eles também têm que estar atentos para ver se não estão gerando um sintoma de ansiedade no seu filho. Até mesmo com a tecnologia, os adolescentes são muito imediatistas. Eles já eram, a criança é muito imediatista, né? Quando ele chega na adolescência, ele já tem uma certa maturidade para entender que nem tudo é naquela hora. Mas como vem a tecnologia, eles são desse mundo tecnológico, tá tudo pronto, tá tudo ali muito rápido, a velocidade da internet aqui tá muito lento, aqui não carrega o vídeo rápido, não sei o quê. Então eles estão muito preocupados com isso, então isso também gera uma certa ansiedade. Eles não têm, até a questão do fast food, né, da comida rápida, é da geração deles. Então a gente tem que lançar o nosso olharzinho de compaixão e estar muito atento aos nossos adolescentes, porque eles precisam desse nosso amparo, né? Eu costumo falar para os adolescentes que eu trabalho, eu falo para eles assim: não precisa ser o melhor, dê o seu melhor. Então a questão é essa, é você dar aquilo que você pode, aquilo que você tem, mas dê o seu máximo naquilo que você quer fazer, né? Agora, não precisa ser o melhor, não precisa ser o melhor aluno da sala, não precisa ser o melhor do time, nem o melhor do, sei lá, que campeonato que você participa. E as mães também que têm adolescentes que participam de campeonatos, né, de esportes ou de dança, apresentações, tem que estar muito atento também aos seus filhos em relação a isso. E aí é isso, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Eu tive quando separei da minha mãe, aos 7 anos, fiquei empolada. Então, essa aí pode ser a sua raiz, Cristina. E aí você tem que estar atenta para ver como é que isso repercutiu, por exemplo, quando você tem uma crise de ansiedade, ver se tem alguma ligação com esse fato da separação de sua mãe aos 7 anos de idade.
né? Que já veio um sintoma físico, né? Que você ficou toda empolada. Esteja atenta a isso, vamos destrinchar isso. Quando minha filha sai, eu não consigo dormir até ela voltar. Então, isso aí pode ser a questão dessa questão da ansiedade mesmo. De não conseguir dormir, ter essa separação de mãe e filha, né? Pode te dar uma certa angústia. Débora Martins, preciso exigir menos da minha filha. Débora, por favor, faça isso. Não exija tanto dela, porque você pode gerar um sintoma de ansiedade mais evoluído nela futuramente. Exija aquilo que você sabe que ela é capaz de dar. Tenha esse olhar crítico, esse olhar consciente de que ela tem um limite, que até ali ela consegue ir, né? Não, os perfeccionistas, eles são muito ansiosos. Eles não conseguem, enquanto eles não chegam ao nível de perfeição deles, que não chega nunca, nunca nada está pronto e ele empaca, ele não faz nada por causa disso. Então, às vezes, quando a gente exige mais, a gente pode gerar em nossos filhos esse perfeccionismo, né? Que nunca tá bem. Além do que, Débora, ela também pode levar para a vida dela a coisa de sempre querer te agradar e nunca vai conseguir chegar no patamar. Deixa eu ver aqui o que mais. Verônica. Samuca aqui acompanhando e dando 1000 corações. Beijo pro meu afilhado lindo. Que fofo. A Anne Carlos entra em pânico na hora da prova, sim. Procura ver a Anne Carlos. De onde é que vem isso? Eu já imagino de onde seja. Leila, é possível nunca descobrir a raiz? Olha, se você tiver um analista incompetente, acho que você não descobre. Se você não fizer direito o seu dever de casa do caderninho, acho que você não descobre. Ou porque se era muito pequeno, ou porque não se lembre do mesmo. Ah, sim. Quando a gente faz, Terezinha, né? Terezinha não, foi Ju. Quando a gente, desculpa. Ju, quando a gente não faz, quando a gente faz análise, psicanálise, porque é o que eu trabalho, não sei como funcionam os outros tipos de análise. O que Freud pensava? Através do discurso livre, os significantes do inconsciente eles vão pulando, né? Então você está ali escutando o paciente e ele está soltando as coisas, né? E aí vem coisas do inconsciente ou vem através dos sonhos, né? Que é também uma forma que o inconsciente tem de comunicar com a gente. Então, eu acredito que através disso consiga-se na análise chegar a um porquê dessa raiz, chegar a uma questão dessa raiz. Eu cheguei a dar aqui um exemplo de uma das lives sobre uma pessoa, vamos dizer, uma criança foi abusada sexualmente com 2 anos de idade. Ela não tem lembrança disso. Isso não está no radar dela de lembrança, mesmo porque era muito pequena, né? Mais tarde, quando ela tiver lá a primeira relação sexual dela, ela pode manifestar uma trava, uma repúdia, um não querer por aquilo, né? E aí vem o reflexo do que aconteceu lá atrás. Fazendo uma análise, fazendo a psicanálise, né? Ela pode conseguir resgatar não essa lembrança viva, né? Mas ela pode trazer informações que nos leve a crer que pode ter acontecido isso, aí vai acontecer, conversar com o familiar, de repente descobre alguma coisa. Ou através de sonhos, né? Tem gente que tem sonhos repetitivos, tem sonhos recorrentes, né? Eu vejo muita gente falando, eu sempre sonho que eu tô caindo. Pode ser que essa pessoa, no caso do exemplo que eu dei, tenha um sonho ligado a algum abuso ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que a análise, ela não vai acessar a imagem, a lembrança exatamente como ela era, mas ela pode vir a ter
trazer significantes no inconsciente através dos sonhos, do discurso livre, de que alguma coisa nesse sentido possa ter acontecido. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Isso. Jaque, esses dias li um livro de um autor que falava da sua adolescência. Nele era abordada a vida escolar, as convivências, bullying são terríveis. Sim, bullying pode ser a raiz de uma ansiedade, assim. Bullying é terrível, assim. Verônica, pode ser só hereditário ou os pais têm culpa sempre? Nunca! Não coloque a culpa nos pais. Eu não gosto de colocar a culpa nos pais. Assim, os pais, eles dão pra gente o que há de melhor, né? O que eles podem dar de melhor. Aí, às vezes, a gente pensa assim, nossa, mas meu pai nunca me fez um carinho. Então, vai lá buscar na história do seu pai, por que ele nunca te fez esse carinho? Talvez ele não soubesse nem como fazer esse carinho. Eu não sei qual é o histórico da família dele, o que ele viveu que ele não consegue fazer esse carinho. Então, não é sobre o que os pais te dão, é sobre o que você faz com aquilo que você recebe, né? Alguns, por exemplo, o meu pai apanhou bastante da mãe dele, mas ele prometeu que ele jamais colocaria a mão no filho dele. Então, eu e minha irmã, a gente nunca apanhou, nunca levou uma surra, nunca... Né? Então, assim, a gente escolhe sempre tem os dois, tem um referencial e tem os dois caminhos. Eu vou repetir ou eu vou fazer diferente? Então, toda a responsabilidade eu acho que não são dos seus pais. A responsabilidade é sua. Se eu te dou algum objeto, alguma coisa, você pode ser uma pedra, mas você pode fazer dessa pedra a coisa mais linda de decoração na sua casa. Você pode esculpir essa pedra, você pode colocar ali como símbolo de alguma coisa e todo mundo achar muito lindo. E é uma pedra, eu te dei uma pedra, né? Porque era o que eu tinha para lhe oferecer. Assim são as questões do pai, né? Dos pais. Eu acredito assim, né? Ju, não vai trazer o fato em si, mas trazer os elementos. Exatamente, Ju. Não vai trazer os fatos em si, mas trazer os elementos que a gente pode desenvolver isso. Thaís, e quem não se lembra dos sonhos? Thaís, com os meus pacientes, eu costumo falar assim. Tá acordando com despertador? Porque eu não lembro. Quando eu sonho, quando eu acordo com despertador, pode ter certeza que eu vou esquecer do meu sonho. Acho que é um pá muito grande pro cérebro, sabe? Acho que ele pensa assim, meu Deus do céu. Então, eu costumo pensar com os meus pacientes, né? Entrar nessa questão com os meus pacientes e a gente usar alguns artifícios para poder lembrar dos sonhos. Mas deixa eu falar para vocês uma teoria que eu tenho dos sonhos aqui. Eu acho que os sonhos é uma maneira que o nosso anjo da guarda tem de falar com a gente. E aí, vocês podem pegar a linguagem que for para vocês. Não é anjo da guarda, é outra coisa? Então, que seja. Né? Mas um simbólico ali para mim é o anjo da guarda. É uma maneira que ele tem de conversar comigo. Ele não fala, eu não sou vidente, ele não fala comigo diretamente. Então, uma maneira que eu tenho de conversar com o meu anjo da guarda é através dos meus sonhos. É como se ele mandasse recados para mim. Aí pensa nesse anjo da guarda como se fosse um amigo, né? E o que acontece com os amigos? Quando você alimenta eles, quando você dá atenção para eles, vocês conseguem, a gente consegue ter a retribuição. Eles começam a dar atenção para a gente, eles começam a nos escutar, eles começam a falar com a gente. E é mais ou menos isso. Quando eu acordo e anoto o meu sonho, eu estou dando atenção para o meu anjo da guarda e cada vez ele vai ser mais claro comigo sobre as mensagens que ele está falando. E eu acredito que vai chegar até um ponto em que você vai deitar e falar, me dá uma luz em relação a isso, que isso aqui não sai da minha cabeça, eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer uma escolha, preciso ter uma claridade sobre esse assunto. E ele vai te dar essa claridade. Mas isso depois que você desenvolve uma relação íntima com seu anjo da guarda, né? Que vamos dizer que seria assim. Quando você não anota seus sonhos, quando você não dá atenção, aí você não lembra, aí ele não conversa com você, aí ele fica mudo, né? Então, assim, se você não lembra dos seus sonhos, assim,
Tenta o mínimo. Um dia que você acordar, gente, eu lembrei, eu acho que eu estava no jardim. Eu acho que eu sonhei que eu estava no jardim. Anota aquilo, sonhei que eu estava no jardim. E aí, cada vez esses sonhos vão ficar mais lúcidos. Cada vez eles vão ficar mais evidentes, né? Eu acredito assim. E pela experiência também de 13 anos de divã com os meus pacientes, eu consigo treiná-los dessa maneira. Eu sei que, assim, às vezes, para o dia a dia é muito complicado a gente acordar e anotar nossos sonhos, né? Nem todo mundo tem essa dinâmica, assim, que dá para fazer isso. Então, faz o quê? Grava. Eu mesmo tenho um gravador, um aplicativo de um gravador no meu celular. E quando eu acordo muito atarefada, né, eu vou no carro, olha, sonhei isso, aquilo, não sei o que, taranã, parará. Quando chega um momento em que dá para fazer, eu anoto, mas você pode escolher não anotar. Você pode fazer os arquivos desses sonhos no seu celular, nesse aplicativo de gravador, né? Então eu acredito isso, anota o mínimo, tenta, sabe? Deita e fala, hoje eu quero lembrar do meu sonho. Conversa com seu anjo, sei lá, com quem você acha que você vai encontrar no seu sonho, e ele vai te mandar, ele vai conversar com você. Eu acredito assim. Bem-vindo todos que chegaram. Não acorda com despertador, não acorda, mas tenta isso, Thaís, tenta anotar umas coisinhas, o mínimo, tem essa conversa com seu ser aí antes de dormir. Não tem um anjo da guarda. Tem, Thaís, tem sim, todos nós temos. Eu acredito que sim, né? Eu raramente lembro dos seus sonhos. Verônica, você não lembra dos seus sonhos porque você não está dando atenção para ele, tá? No dia que vocês começarem, vocês todos que estão botando Norma, Thaís, no dia que vocês começarem a anotar, vem me falar aqui, mesmo que seja uma live que não tem nada a ver com o assunto. Verônica, fico sempre impressionada com quem lembra os mínimos detalhes dos sonhos. Eu lembro, porque eu converso muito com o meu anjo da guarda. Ó, a Ju, eu lembro dos meus totalmente. Eu acho que deve ser um problema na cabeça das psis, né, Ju? Essas psis da vida, psicóloga, psicanalista, assim, tem esse problema. Vocês estão na formação errada. Vai fazer um curso de psi que vocês vão lembrar do sonho de vocês. Vera, eu vou pedir para o meu anjo trazer aquela pessoa. Não é um amor, é um sócio. Olha, Vera, deixa eu te falar uma coisa. Eu passei, sei lá quantos anos da minha vida procurando um sócio. Eu falei, gente, eu quero achar minha alma gêmea profissional. Alguém, por favor, me mande uma alma gêmea profissional. E eu consegui, olha só. Vera, mas deixa eu te falar, mas não é um pedido. Você pode pedir para o seu anjo da guarda te dar uma luz sobre quem seria esse sócio, né? Cristina, eu sonho e se acordar às vezes durmo e volto a sonhar. Gente, eu tô achando que a próxima live vai ser a interpretação dos sonhos do Freud, viu? Porque tá todo mundo interessado. Eu sonho e é só acordar, às vezes eu durmo e volto a sonhar. Sim, eu já tive isso também, continuação dos sonhos, né? Continuação. Sonho até demais. Que bom, Ju. Sinal de que você tá dando muita atenção aí pro seu anjo da guarda. Às vezes me lembra, às vezes não. Terezinha, quando você se lembrar, escreve, please, por favor. Vera Mendes, você é maravilhosa. Você que é linda, Vera. Beijo. Então tá, gente. Vamos deixar os sonhos para a live dos sonhos, tá? Vamos falar aqui das ansiedades da vida. Então, há características do ansioso: medo, irritável, imediatista, intolerante, agitado, faz muitas coisas ao mesmo tempo, pensamentos catastróficos. O ansioso, gente, ele sempre está no tempo futuro, ele nunca está no aqui e no agora, ele sempre está no tempo futuro. E ele sempre está no tempo futuro e lá na frente para ele nunca é bom, sempre é uma coisa catastrófica. Pensamentos recorrentes, ele come rápido. Uma coisa, gente, comer é assim, é uma coisa sagrada, eu acho, assim.
Então, quando vocês estiverem comendo, prestem atenção no que vocês estão comendo, no sabor que vocês estão sentindo, para que não seja aquela coisa acabou e eu nem percebi que eu comi, sabe? Eu acho que isso é muito importante até para vocês treinarem essa questão da ansiedade em vocês, é acalmar o espírito, sabe? É prestar atenção. Eu passei durante muito tempo comendo rápido. Eu trabalhei na Caixa Econômica, estagiária na época, né? E aí eu tinha 15 minutos para almoçar, gente, como é que não come rápido? Só que aí saí da caixa e o comer rápido continuou na minha vida. Depois, né, muito depois que eu voltei com essa questão do prestar atenção no que eu estou comendo, sabe? A gente tem que voltar, isso é um exercício da ansiedade também, é você se voltar para o que é agora, se prestar atenção no que você está fazendo, para você conseguir dar melhor naquilo que você está fazendo. Se você está lendo um livro, você está lendo um livro, se você está comendo, você está comendo. Se você está assistindo alguma coisa, preste atenção naquele filme ali que você está assistindo. Tem uma coisa que eu faço duas coisas ao mesmo tempo, é porque é coisa de casa, né? Serviço de casa, eu tenho que botar um vídeo, né, gente? Não dá para não botar um vídeo. Aí eu coloco uma palestra lá, coloco alguma coisa que eu tô querendo escutar. Tá certo que eu não vou sugar tudo que a palestra tem para me dizer. Claro, algum momento, como eu estou fazendo outra coisa, em algum momento eu vou me distrair. Mas alguma coisa eu vou pegar daquilo ali, né? Então é o que atualmente eu faço ao mesmo tempo, né? Eu também tenho mania de estudar com alguma coisa ligada, e aí já é uma questão do perfil, do sinestésico, né? É uma televisão ligada, é um som, uma música tocando, mas eu me concentro exatamente naquilo ali. Alguns pais ficam enlouquecidos porque os filhos, ele tá dizendo que está estudando, está escutando música. Gente, talvez ele precise dessa música para conseguir captar aquilo ali que ele está falando. Não se preocupem porque é só uma coisa de fundo, né? É só uma coisa, um barulho que precisa ter ali naquele fundo. Eu sei porque eu passo por isso, eu estudo sempre com alguma outra coisa. E muitos estudantes se identificam com isso. Né? Então, não é uma questão do ansioso, é uma questão de assimilação. Por exemplo, o sinestésico, que tem esse perfil de estudar e fazer outra coisa, por exemplo, ele capta melhor se ele começar a estudar e andar. Sabe aquela coisa de estar lendo, andando e lendo? O sinestésico ele precisa dos dois movimentos. Isso não é sintoma de ansiedade, isso é um perfil da pessoa. E uma outra coisa é, às vezes, dar aula para si mesmo, né? Falar, andar e ler ao mesmo tempo, falar alto, né? Para se escutar. Que é uma coisa muito produtiva para quem tem esse perfil. Tem gente que não vai conseguir fazer isso, né? Então, comer rápido, andar rápido e as compulsões da vida, né? É um dos sintomas do ansioso. Inclusive, eu já vi um psiquiatra falando que os ansiosos que têm essa compulsão pela comida, eles têm preferência pelo doce. Pela gordura? Que lindo! Quem é que não sabia disso? Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Marli, poucas vezes me lembro dos sonhos. Marli, deixa eu te falar uma coisa. Anota. Começa a anotar ou gravar, se você não tiver muito tempo, que você faz um caderno dos sonhos, ou até no seu próprio caderno de autoanálise, que você vai começar a lembrar muito mais desses sonhos. Kátia, a paz, que paz, prima, que você transmite. Beijo, obrigada, que bom que eu transmito paz, gente. Sou isso tudo. Cristina, não sei do que você está falando, que eu perdi o time, né? Normeuzinha também não sei. Sim, as características do ansioso, medo, irritável, intolerante, entendi agora, gente, minha ficha caiu. Minha terapeuta sempre fala isso, come devagar. Verdade, sua terapeuta é muito sábia. Thaís, exatamente. Doces, gente, doce. É a perdição da humanidade. Vamos falar um pouquinho desse doce? Eu gravei um vídeo falando sobre isso, mas eu preciso falar sobre isso para vocês aqui. Quando a gente está com fome ou com vontade de comer um doce, né, um brigadeiro, aí você come beijinho, você come
cajuzinho, você come pavê, você come qualquer coisa, mas você não come o bendito do brigadeiro. Você vai ficar com vontade de comer esse brigadeiro, né? E aí você, enquanto você não comer o brigadeiro, você não está saciado. O que que acontece com a tristeza? Quando a pessoa é compulsiva e ela tem uma fome emocional, que se trata de fome emocional, ela, tô triste e aí eu vou comer. Porque aí eu vou comer, aí comendo eu vou, né, achando que aquilo vai resolver seu problema. É o que eu falei do neurótico lá no começo. O neurótico procura uma fuga para poder não pensar naquilo exatamente. Então eu vou comer porque aí eu não penso no que eu estou passando aqui. A fome, ela não passa. E aí você vai comer compulsivamente. Por quê? Porque a fome não está aplacando a sua tristeza. O que você tem é tristeza. Então, o que vai acabar com a sua tristeza é você encarar ela de frente. É você tentar entender ela, por que que você ficou daquele jeito e o que que você pode fazer com isso. Não é comendo, não é comprando. Essas coisas trazem uma saciedade não, mas elas trazem um prazer imediato, assim, e fugaz, né? Vai passar e a tristeza vai continuar ali, você vai querer continuar comendo porque você acha que aquilo, entendeu? Então é um ciclo vicioso, né? Então pensem na questão do brigadeiro. Se eu estou com vontade de comer brigadeiro, eu vou comer o brigadeiro, porque eu não vou precisar comer uma avalanche de doce para chegar no brigadeiro. A mesma coisa de uma tristeza, né? Eu tô triste, então eu tenho que resolver a minha tristeza. Eu não tenho que comer para resolver a minha tristeza. Eu não tenho que comprar para resolver a minha tristeza. Uma live de compulsão ia ajudar bastante, né? Porque eu acho que muita gente sofre desse mal. E não é só compulsão por comida e por compra. Existem outros tipos de compulsão, né? Eu tenho um caderno de sonhos, linda, Mabi, muito bem, perfeito. E Marli, valeu a dica, obrigada. De nada, Marli. É muito interessante essa questão dos sonhos, porque é o que eu estou falando para vocês. Quanto mais atenção vocês dão para os sonhos, mais eles se revelam e aí eles podem te auxiliar muito, muito mesmo. Então, duas coisas assim para vocês hoje que eu acho muito importante. Descobrir, queremos live de sonhos e confusões, vou fazer metade, metade. Vamos fazer, sim, vou fazer uma de cada, né? Fica mais profundo. Busquem a raiz de vocês, busquem a raiz da sua ansiedade. Né? Busquem o que é que está lá atrás e que é porque, gente, eu sou psicanalista. O psicanalista vai lá para a infância. O psicanalista acha o quê? Que os problemas que você tem aqui são reflexos de lá, né? Tem umas escolas da psicologia que você trata o paciente a partir do aqui, agora. Isso é errado? Não. Inclusive a terapia cognitiva comportamental, que é uma das linhas da psicologia, eles são muito eficientes quando se trata de um trauma, sabe? Do estresse pós-traumático, de algumas coisas assim, porque eles trazem exercício, eles trazem coisas que de imediato funciona aquilo ali para você. Só que aí entra a questão de descobrir a raiz, vamos ver o que é que está lá atrás, porque enquanto a gente não trata a causa, né, a gente não consegue a cura. E é uma cura, entre aspas, né, que eu vou falar. Eu acho que eu já até conversei com você sobre isso, não sei, porque eu falo de tanta coisa que eu nem lembro o que é que eu falo. Mas assim, a cura, ela é entre aspas mesmo, porque o que existe? Existe a independência do paciente em relação à análise. Então, dentro da análise, o paciente vai andar com suas próprias pernas a partir de determinado momento. Quando ele recebe alta, não quer dizer assim, ó, você está curado. Não, os problemas sempre vão existir, mas eles vão ter maturidade para lidar melhor com aqueles problemas e eles vão ter independência, eles vão começar a andar com suas próprias pernas para conseguir lidar com as coisas da vida. Aí é que entra a questão do poder da autoanálise, aí que entra o nome da nossa página de
que dá sentido a tudo que a gente faz. É você conseguir esse poder da autoanálise, você conseguir essa independência, você ter maturidade emocional para lidar com seu significante, com a simbologia de tudo que apareceu na sua vida. Então, de repente, vocês não vão precisar mais de um analista para poder interpretar seu sonho ou para poder olhar para trás e descobrir a raiz do que aquilo está te acometendo, né, naquele momento. Mais ou menos isso. Achei minhas origens da ansiedade. Que bom, Thaís. Aine Carlos, eu creio sim. Tudo está lá atrás, eu acredito nisso também. Eu acho que a gente carrega essa bagagem e esse acúmulo nessas coisinhas que a gente vai botando na nossa mala, né? Vai determinar mais ou menos o que a gente fez hoje. Então, assim, esse é ter o entendimento dessa raiz, entender, gente, quais são os gatilhos que fazem de você um ser ansioso. Você ter essa percepção de que tal situação vai te deixar ansioso. Por exemplo, o que restou para mim de ansiedade? Eu, graças a Deus, não tenho mais nenhuma crise, já amadureci emocionalmente, já fiz muita terapia para chegar aqui, já fiz muita autoanálise para conseguir chegar aqui, mas eu tenho medo de avião. E isso é um sintoma de ansiedade, né? E o que acontece? Uma semana antes da viagem eu já tô tensa. Aliás, se eu já souber que eu vou viajar daqui a 2 meses e eu vou buscar alguém no aeroporto, eu já fico com frio na barriga de pensar que daqui a 2 meses sou eu que vou estar ali, né? Então é complicado, mas assim, pandemia, eu fiz um tratamento RED aí pesado com minha psicóloga maravilhosa e eu tô com fé que depois dessa pandemia minha próxima viagem vai ser bem mais tranquila. E então é isso, a gente descobriu os gatilhos. Então, qual o gatilho para o meu caso de ansiedade? É uma viagem, é marcar uma viagem, né? Então, assim, ter essa percepção, comecem a pensar aí, fazer as anotações de vocês para conseguir identificar, além das raízes, os gatilhos, porque uma coisa vai casar com a outra, uma coisa vai levar a outra. E aí tem coisas que vocês não vão conseguir eliminar, por exemplo, alguma coisa que te gere ansiedade, e aí vocês não têm como tirar aquilo da sua vida, vocês têm que enfrentar aquilo, né, todos os dias. Embora as coisas que a gente tem que enfrentar todos os dias, aos poucos nós vamos nos acostumando com elas e já não vai ser um sintoma ansioso. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de avião ou de elevador, gera ansiedade porque vai andar no elevador. Se ela tiver um elevador para andar todo dia, aquilo com certeza vai incorporar ela. Daqui a pouco ela já lida bem com aquilo, né? Vou dar um exemplo prático para vocês, em que por exemplo, as agendas. Eu fiz essa live de ansiedade, uma palestra de ansiedade. Claro que toda vez que a gente faz tem algumas coisas diferentes, mas eu fiz essa antes da pandemia e uma das pessoas que estavam, ela falou assim: olha, a agenda me gera ansiedade. Porque se eu não conseguir fazer tudo que está ali, aquilo ali já me acaba com o meu dia, aquilo ali já me dá irritabilidade, já me dá o desconforto, já fico, né? E aí, qual que é? Eu consigo viver sem agenda? Viva sem agenda. Mas se você não conseguir viver sem agenda, se você precisar da agenda para te lembrar as coisas, para se organizar, para conseguir seguir a sua rotina, coloca na agenda só o que você dá conta, gente. O ansioso tem mania de abarrotar o negócio e colocar 100 milhões de coisas ali. Não dá. Não dá para fazer isso, aquilo. Você sabe que é um gatilho que vai te gerar ansiedade. Olha para a agenda e fala qual é a real. Dentro do mundo real, não sou a Mulher Maravilha, não sou o Superman. O que eu consigo fazer aqui dentro dessa agenda? E desapega do controle. Os ansiosos são controladores. Vocês são todos controladores. São aquelas pessoas que querem manter tudo ali naquele controle, assim, desapega do controle. Se não der, não deu. Se não der para fazer, não fez. A questão do controle, ela é muito característica dentro da neurose, né? E característica dentro do perfil do ansioso, né? O que é o meu medo de avião? É que se aquela coisa
ela não funcionar, eu não sei o que eu vou fazer. Então isso é ser controlador. Eu não consigo controlar isso. Eu não consigo. Eu consigo controlar meu carro, eu consigo dirigir, eu consigo ir onde eu quero. O carro não tem um problema, porque eu dirijo para. Mas um avião não controla. Então, se der um problema aqui, eu faço o quê? Esperar? Esperar para mim é terrível. É a mesma coisa de falar que vai morrer. Então assim, desapega do controle, né? O ansioso ele quer botar tudo no quadrado e o quadrado é ilusório. Você não controla tudo. Tem uma parte que a gente controla, tem uma parte que depende da gente, mas tem uma parte que não depende. Tem uma parte que é totalmente a parte do seu controle. E quando se trata disso, desapega, entrega, sabe? Deixa lá. E isso é muito característico quando se trata de pessoas, né? Quando é alguma coisa que depende do outro. Tô ansioso porque fulano vai me ligar. E aí eu fico naquela espera, naquele desespero, não sei o que, fulano não liga. Depende do outro, ele vai ligar se ele quiser, não depende de mim. Vai fazer outras coisas. Uma coisa que eu acho muito bom para um ansioso é fazer alguma coisa ativo, sabe? Tá ansioso? Vai arrumar uma casa, vai lavar um banheiro, lavar uma roupa, lavar um prato, né? Vai lutar, tem um saco aquele saco de boxe em casa, eu não posso botar aqui porque é apartamento, acho que vai puxar a casa da vizinha para baixo. Mas assim, dá um soco naquele negócio, vai fazer uma caminhada, vai correr. Correr é ótimo para ansioso, ótimo, assim. É uma coisa assim que libera endorfina. Então, assim, é isso, assim, a gente tem que desapegar do que não controlamos. Nós não somos deuses, nós não somos Deus, nós não somos nada que é o gerador aí desse universo que nos acolheram. Eu aqui, para quem não acredita em Deus e acredita em alguma coisa na vida, no universo, qualquer coisa, você não é esse ser que criou o mundo, você não tem o controle de tudo. Então desapega. Deixa eu ver aqui, gente. Thaís, você achou menos uma sessão de terapia. Beijo, Thaís. Obrigada, Jander. Obrigada, Jander. Norma, valeu, Lelinha. Cristina, verdade, agora vai falar isso para a minha cabeça. Não se preocupa não, isso é uma construção. Que aos poucos o seu cérebro vai entendendo. Esperar de lascar, eu também acho, Verônica. Eu nunca fui à Disney e já tenho preguiça só de pensar que vai ter que ficar na fila para cada brinquedo. Verônica, vai fora de temporada, que você não vai precisar ficar na fila. E tem um tal de single, não sei das quantas lá, que você não pega fila. Se você for sozinho, você já entra direto. Mas o divertido é com as pessoas, né? Então é isso, gente. Vamos dizer. Vamos ver aqui. Algum de vocês tem o hábito de escrever como terapia? Alguém já tem esse hábito? Se não tiver, por favor, desenvolva. Faz parte de um processo muito importante. Inclusive para você, Cristina, que está querendo contar as coisas para o seu cérebro, escreve porque ele vai entender. Às vezes o cérebro a gente tem que desenhar. Ju, você não vale, você é psicóloga. A Ju já faz a autoanálise dela, a Cristina não faz, faça. Josi, faça, por favor, seu caderninho de autoanálise, de autopercepção, eles ajudam muito a gente. Kátia, já tive, agora relaxei. Não relaxa, não. Segue com ele que é maravilhoso. Cristina, sim. Cristina Bandeira, né? Thaís, a Covid-19 me ensinou muito sobre não ter controle. Isso, Covid-19 é isso. Você não controla nada, você não sabe de nada. Uma doença aí que ninguém sabe de nada. Diz que a gente vai ter que andar máscara agora por 2 anos, mesmo vacinado. Você planeja uma coisa, ela vem e arrasa com tudo. Já era, queria viajar, não vai não. Queria fazer um concurso igual eu, quer fazer prova, não vai fazer não, fica aí quieta, né? Josi, depois eu falo para você, depois eu mando o seu direct como é que funciona esse caderninho de autoanálise. Aine Carlos, estou fazendo desde o dia 1º, parabéns! Muito bom. Gente, olha só, em relação às coisas que podem ser nossos aliados nesse processo de
da ansiedade, né? Atividade física, como eu já falei aqui, luta é bom, pilates é vida. Gente, atividade física, eu não quero que vocês se obriguem a fazer alguma coisa. Se obrigar a fazer alguma coisa é muito ruim. É para ser prazeroso, não é para ser um fardo, né? Então, como tem N atividades físicas, vocês têm um leque de coisas para poder escolher, né? Eu me encontrei no exercício funcional, caminhada, eu amo fazer caminhada para mim é terapia. E me encontrei também no Pilates. Não estou fazendo Pilates atualmente, estou fazendo funcional e a caminhada. E a corrida de vez em quando, mas não é nem por escolha. Ainda não entrei nesse campo de se eu não correr eu não vivo, né? Porque as pessoas começam a correr e começam a pensar dessa maneira. Ainda não cheguei lá. Mas assim, Pilates, ele trabalha a respiração o tempo todo, né? O exercício de Pilates que você está fazendo, a professora me falava o tempo todo, 10 respirações, né? Conta até 10. 1, 2, todos os movimentos é assim. Então, isso ajuda muito no controle da ansiedade. Pilates é muito bom, super recomendo. Mas assim, às vezes vocês precisam de uma natação é relaxante, às vezes é uma caminhada, às vezes é correr. E assim, dinheiro não é problema, porque existem várias coisas que vocês podem fazer sem precisar pagar. Não há desculpa para não fazer atividade física. Vocês só precisam se encontrar em alguma coisa. Meditação. Eu já falei para vocês que meditação me ajudou muito no meu sono e na minha concentração, né? Então, meditação é uma coisa muito interessante. Aí as pessoas, eu aprendi com meu amigo Bruno, eu fiz o curso dele de meditação maravilhoso, Bruno Vick, super recomendo. Ele fala assim, você não precisa de um lugar específico para meditar, você não precisa estar no alto das montanhas ou num jardim, no campo de flores. Não, gente, vida real. Ele falou, olha, tá na fila do supermercado? Conta a sua respiração. Isso é meditar. Você está no trânsito, parou o semáforo, conta a sua respiração. Isso é meditar. Meditar é você focar em um objeto, em alguma coisa que vai fazer seus pensamentos acalmarem naquele momento. É você estar no aqui e no agora. Eu vi uma live da Dani Borges nesse processo aí de pandemia e ela falou, eu achei uma coisa muito legal, foi que ela falou que aula de dança, ela fazendo aula de dança e ela tem que estar atenta aos passos que ela vai dar, agora vai ser esse próximo passo. Isso é meditar. Ela está focada naquilo que ela está fazendo, ela está ali naquele lugar, né? Então, assim, não fiquem esperando o momento propício, o lugar propício. Não, começa a contar sua respiração no seu dia a dia, né? Em coisas rotineiras, assim, coisas que você faz no seu dia a dia. Tá lavando o prato? Começa a lavar ali e contar a sua respiração. Isso não fiquem esperando o cenário ideal. Floral ajuda muito para os ansiosos. A acupuntura é vida, eu amo a acupuntura. Eu estou um tempo sem fazer acupuntura, mas eu acho que eu controlei muitas minhas crises de sinusite com a acupuntura. Agora, quando elas aparecem, elas só dão indício, elas não evoluem. Assim, já cheguei uma vez, eu fiz uma viagem muito estressante, assim, de trabalho. Quando eu voltei, eu tava com eu nem sabia o que era aquilo que eu nunca tinha tido na minha vida, uns nós nas costas. Foi uma sessão de acupuntura. No outro dia eu falei, Fabi, eu vou aí, porque já não tô sentindo mais nada, mas eu quero garantir, sabe? Eu preciso fazer uma segunda sessão. Perfeita, perfeita. Eu amo acupuntura, assim. Busquem indicações, tudo que vocês fazem, busquem indicações. Não vão em qualquer piscina, não vão fazer análise de qualquer pessoa, sempre vai com aquela que a fulano indicou. Uma pessoa que não trabalha direito, ela pode trazer um buraco muito fundo assim no seu emocional, no seu psiquismo. E você tem que ter empatia com o seu analista, tem que ser uma pessoa que você confia, uma pessoa que você gostou de conversar com ela. Eu sempre falo isso para meus pacientes, quer desistir? Desiste, não tem problema não, porque eu não vou encaixar em todo mundo, eu não vou agradar todo mundo, nem todo mundo vai
achar que a terapia comigo é a oitava maravilha do mundo. Busca a pessoa que vai encaixar ali com você, que vai dar certo com você. Então, a acupuntura é a mesma coisa, qualquer médico que você for, gente, busque indicação, busquem pessoas que vão se afinar com vocês. Deixa eu ver aqui. Cristina manda para mim como fazer o caderninho, mando sim. Eu acho que é isso, né, Cristina? Se for, mandarei. Por nada, Josi. Terezinha, meditação também me ajudou muito a me desapegar, a livrar dos pensamentos negativos. Sim, muito bom para livrar dos pensamentos negativos, né? Que você foca em uma coisa. Barreto Josi, comecei a meditar na pandemia. Maravilha, gente. Maravilha. Eu não sei quando que eu comecei a meditar. O curso do Bruno eu fiz 2000 e... não lembro. Acho que deve ter uns 2 ou 3 anos que eu fiz o curso do Bruno. Não tem 2 anos, não. Tem acho que uns 3 ou 4 anos que eu fiz. Foi quando eu comecei. E aí tem aplicativos no celular que você coloca lá e te guia, né? A meditação guiada, para quem não tem o costume, é muito boa. A Dani Borges, que esteve aqui com a gente do Floral, ela tem podcast de meditação, gente, são maravilhosos. Eu uso muito, né? Tô falando é porque eu realmente uso e eu gosto de fazer uma meditação ou antes de dormir ou quando eu acordo, depende do meu tempo, depende do dia. Se eu não conseguir fazer na hora que eu acordo, eu vou fazer com certeza na hora de dormir. Marli, concordo muito com o que disse sobre a escolha do profissional. Sim, Marli, é muito sério isso, né? Muito sério mesmo. Então, gente, vou ver aqui o que eu tenho mais a dizer para vocês. Olha só, eu falei sobre essa questão do toque, a questão da compulsão. Essas neuroses, elas nos escravizam, né? Essas neuroses que elas vão desenvolvendo com o nosso grau de ansiedade. Elas nos escravizam. E o que acontece? O toque, ele fica escravo dos rituais dele, né? Tenho que trancar e destrancar a porta não sei quantas vezes. Alguém já viu o filme Chama Melhor Impossível? Gente, maravilhoso aquele filme. É um dos meus favoritos da vida, assim, um filme bem antigo. Então ele não pode pisar numa linha, ele tem que trancar e destrancar a porta não sei quantas vezes, ele coloca as coisas muito organizadas, então ele fica escravo desses rituais. O compulsivo, ele fica escravo da comida ou escravo da compra, né? O pânico, ele fica escravo do medo, né? Do medo de morrer, do medo que aconteça alguma coisa para ele. Então, a gente precisa se libertar disso. A gente precisa se libertar dessa necessidade de controle. A gente precisa ir lá na nossa raiz, descobrir o porquê das coisas para conseguir tratar isso, seja em terapia, seja com seu caderninho de autoanálise, né, de desenvolver isso. Não está conseguindo ajuda? Peça ajuda de um profissional, né? Então, assim, é muito importante essa conversa que a gente vai ter com as nossas neuroses, com a nossa ansiedade, com as nossas raízes, com os porquês das coisas, para a gente perder, né? Para a gente deixar de ser escravo desses rituais. Algumas neuroses, elas são tratadas com remédios, outras não. Eu tratei as minhas crises de ansiedade que eu tinha, de chegar, adormecer braço e tudo, sem terapia, ou sem remédio, eu fiz só terapia. Mas existem algumas muito agudas que elas precisam realmente de remédio. E aí a gente tem que se desvencilhar do preconceito, né? A gente tem que entender o papel do remédio na nossa vida. Eu realmente preciso disso e ter a consciência de que você vai tomar aquilo, né? Eu tive uma dificuldade de aceitação muito grande quando eu me tornei hipertensa. Aí a médica passou um remédio para hipertensão e aí eu falei assim, mas é só por um tempo, né, que eu vou tomar isso. Não, não é por um tempo, é para sempre. Né? Porque é uma coisa genética, é uma coisa da minha família. Eu tenho uma prima que com 31, 32 anos é hipertensa. E ela é triatleta, não é nem atleta, é triatleta,
nutricionista, magrinha, saudável, só come assim coisas lindas e maravilhosas que fazem bem para o nosso ser interior, hipertensa. E aí eu tive um primo que infartou com 38 anos. Então, assim, o meu histórico genético, ele não é dos melhores, não. Então ela falou, você vai ter que tomar o resto da vida. Eu fiquei assim, sério? Demorei para aceitar aquilo, né? E, e aceitei, porque assim, nossa, que bom que existe um ser inteligente, que Deus deu inteligência para tal pessoa, para desenvolver esse remédio aqui, e eu posso tomar ele o resto da vida, e daí que eu vou tomar o resto da vida, sabe? O neurótico, ele provavelmente não vai tomar o remédio o resto da vida. O esquizofrênico, sim. Esquizofrenia é uma psicose. O psicótico, sim, vai tomar o remédio o resto da vida. Ele precisa disso para poder arrumar as coisas químicas aqui na cabeça dele. Ele precisa da química do remédio. O neurótico não, ele vai tomar por aquele período, enquanto ele está tratando aquela coisa. Então, assim, mas eu tenho que entender isso. Eu vou tomar o remédio de maneira indiscriminada? Não. Porque tem gente que tem uma tristezinha, tô deprimido, vou ali tomar um antidepressivo. Não, não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que lidar com nossa depressão, a gente tem que encarar ela até mesmo para saber. Agora, será que essa depressão vai me levar a coisas piores? Assim, será que eu não estou precisando agora realmente tomar esse remédio para poder equilibrar as coisas na minha cabeça? Tratar isso para depois tirar o remédio? Né? Eu vou dar para vocês um caso que me impressionou na época, que foi o caso da Luciana Vedramini. Ela, é, ela teve um transtorno, não foi toque não, ela tinha toque, exatamente, transtorno obsessivo compulsivo, que ela era até casada com Paulo Ricardo na época, e ela chegou a ficar 26 horas dentro de um carro, porque ela tinha um ritual de que, quando ela estivesse desligando, ela tinha que contar até 10, parece. E aí dava uma buzinada lá fora, ela quebrava o ritual dela. Aí ela começava tudo de novo. Nesse contar até 10, toda hora começando, toda hora quebrando, ela ficou 26 horas dentro do carro. E o pai dela teve que tirar ela dali. E foi ali que foram buscar tratamento, porque já vinha de um outro... já vinha de outros sintomas, né? Ela passou acho que 6 horas tomando banho também, porque tinha que desligar o chuveiro contando até não sei quanto, e aí vinha um barulho de fora, quebrava a contagem dela, ela começava de novo, e assim ela ficou 6 horas no banho. Vocês devem achar essa história na internet, eu vi, tem muito tempo isso, inclusive o Paulo Ricardo se separou dela na época, porque ele não entendia, ele não conseguiu entender o problema dela, e ela procurou tratamento, ela teve que tomar remédio, gente, aí tem que tomar remédio, né? Não tem jeito. E ela fez terapia e eu acredito que hoje ela já esteja super bem. Vou até pesquisar para saber como é que tá isso nela. Mas existe sim esses casos mais extremos que a gente tem que ter consciência de que precisa tomar um remédio, né? O ansioso, deixa eu ver aqui. Geisa, atrasada por motivo de colocar a filha para dormir. Geisa, vai ficar gravado, depois você olha tudo. Verdade, estava conversando com meu esposo há pouco, que graças a Deus ele deu sabedoria ao homem na medicina, gente, e é isso. Isso é tudo. E aí, gente, olha só, o ansioso ele vive no tempo do si, do e se, né? Ele fica, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Você pode ver que o ansioso ele incorporou essa frasezinha na vida dele. E esse tempo do e se nunca acontece uma coisa boa, né? E se eu morrer? E se eu cair? E se, né? Nunca é assim, ah, e se der tudo certo? Não, o ansioso não pensa dessa. E aí ele tem subterfúgios, né? Ele fala assim, não sou pessimista, eu sou realista, eu vejo as coisas exatamente como elas são. E eles usam também uma coisa do medo, né? Quando eles sentem muito medo, existem dois tipos de medo, né? O medo que é prevenção, né? Que, se eu vou começar a andar aqui na beira desse precipício, eu tô com medo, claro, eu posso cair. Mas existe aquele medo que não é real, né? Que geralmente é o medo ansioso. Vou andar de avião, e se o avião cair? Né? Eu penso logo, e se o avião cair? O que é que vai acontecer? O que é que eu vou fazer? Né? E se der um problema no avião?
E aí é um medo subjetivo, é um medo que você está criando. Como assim o avião vai cair? O acidente de avião é 1 em 1 milhão de não sei quanto em não sei quanto tempo, né? Então ele justifica o medo dele, não, isso é precaução, eu sou precavido, né? Não sou uma pessoa que se joga, que se lança assim em qualquer lugar. Então ele tem sempre frasezinhas que vão justificar a fuga dele da realidade. E aí é isso. Sim, uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre a vida precisar de pausas, né? A vida precisa de pausas. A gente, nessa correria, nessa agitação do dia a dia, a gente não se preocupa em pausar, em descansar um pouco a mente. Eu queria que vocês colocassem isso no cotidiano de vocês, no dia a dia de vocês. Eu tenho 2 pausas no dia, né? Depois do almoço, quem me conhece sabe, eu não durmo, mas eu não gosto de iniciar uma atividade logo depois. Eu gosto de parar e ver um vídeo, escutar uma música, sei lá, fazer qualquer coisa. Até assistir jornal eu gosto, né? De deitar um pouquinho, assistir um jornal, assistir alguma coisa que normalmente está passando no jornal na hora. Eu sou a pessoa que sou viciada em notícia. E assim, essa é uma das minhas pausas. A outra eu dou antes de dormir. Eu sempre gosto de ler alguma coisa ou assistir um filme, um vídeo, alguma coisa. Normalmente vídeos curtinhos antes de dormir. Às vezes eu fecho os olhos e fico só escutando ali. É uma pausa para mim. E assim, eu não vejo nenhum vídeo antes de dormir ligado à minha profissão. Não vou ver um vídeo de ansiedade, não vou ver um vídeo de maturidade emocional, não vou ver nada disso. Eu vou ver um vídeo bobo, eu vou ver uma coisa besta, eu vou fazer alguma coisa que até que me faça rir ou que me faça relaxar, né? Então eu tenho umas coisas, né, algumas coisas que eu sigo no YouTube que já são exatamente para esse momento. Então dê pausas, gente, para um pouquinho, sabe? Desliga um pouco. Então fugir daquilo que é o seu cotidiano é uma ótima forma de pausar, né? Assistir um filme Água com Açúcar, alguma coisa que... Tem uns seriados também que eu gosto que são seriados que não tem problema, sabe? Aquele seriado assim que tudo corre super bem, assim. Aí às vezes eu coloco eles antes de dormir porque não vai me agitar, não vai me deixar mais nervosa ou apreensiva porque eu quero que alguma coisa aconteça. Não, alguma coisa bem leve. Então escolha os momentos de pausas de vocês para parar o mundo ali, sabe? Eu não sei qual vai ser o momento de vocês, às vezes não vão ser esses 2 momentos que eu tenho, vai ser em outros horários de acordo com a realidade, a vida de vocês. Mas é muito importante essa pausa, é a gente parar para respirar. É isso. Geisa, assim, é importante essa pausa. Eu falo que dou uma hibernada para depois reiniciar o cérebro. Exatamente, gente, a minha irmã, ela acaba de comer, ela já está organizando os pratos, eu falei, pelo amor de Deus, não conte comigo. Não tem ninguém aqui nessa hora, deixa eu correr ali no sofá. Me esquece que eu existo, assim. Que live maravilhosa, como você falou no início, ansiosos somos todos, mas é preciso vigiar nossa ansiedade para que ela não se consolide como um transtorno que domina a nossa vida. Resumiu tudo, Verônica, falou e disse, perfeito. Eu espero que tenha contribuído, alguma coisinha aí de vocês vai ficar gravada, compartilha aí com o pessoal que acha que não é ansioso, para vocês trazerem a consciência para eles da ansiedade deles. E agradeço imensamente vocês estarem aqui há mais de 1 hora comigo. E eu vou pegar as sugestões aí de lives que vocês colocaram. Acho que o pessoal anotou direitinho. E tá tudo certo. Beijo grande, muito obrigada. E até a próxima quarta, às 20h07. Beijinho.